Muito bom dia, que Deus esteja abençoando a sua semana, que Deus esteja te abençoando. Hoje gostaria de conversar com vocês sobre uma palavrinha japonesa chamada shogunai, ou alguns chamam de shogunai. Essa palavra não tem uma definição e uma tradução direta para o português. Ela seria mais como uma frase. O significado dela seria: não há o que possa ser feito. Os japoneses gostam muito dessa palavra porque é para entrar em uma conformidade. Não há o que possa ser feito. Então, existe alguma coisa acontecendo, está fora do meu controle. Então, shogunai. Só que a questão é, nós que somos de fora, quando descobrimos essa palavra, às vezes gera uma certa revolta dentro do nosso coração de não, lute, vamos mudar essa situação, não deixe que as coisas aconteçam assim, não pense dessa forma. Vou contar para vocês, relacionado a esse exemplo, uma experiência que eu tive. Quando eu estava começando o seminário, mais ou menos pelo 6º mês, no meu primeiro semestre, eu tive um acidente de carro indo para o seminário. Eu fazia seminário em Petrópolis toda segunda-feira e quando eu estava indo no trajeto de carro, estava eu, mais 4 seminaristas dentro do carro, eu estava dirigindo. Eu me lembro que eu cheguei a perder por um tempo, não me lembro exatamente se foi sono ou se foi... Eu me lembro de como se fosse um vulto preto passando. Eu perdi um pouco do controle do carro e o carro bateu. Para aqueles que já conhecem a Serra de Petrópolis, sabem que é uma serra extremamente perigosa, que se ocorrer algum acidente lá, dificilmente as pessoas, né, conseguem sair viva, né, porque é uma serra muito fechada, muito complicado o acesso, assim, de espaço e tudo mais. E de um lado é um precipício, né, de um lado precipício, do outro montanha. E eu estava descendo pelo lado desse precipício quando aconteceu esse acidente. Deus guardou o carro de forma que a única coisa que aconteceu foi o meu pneu dianteiro ter estourado. E eu me lembro que na época eu era uma pessoa que não tinha dinheiro para nada. Eu trabalhava, mas eu ajudava em casa pagando as contas e eu não tinha saldo para poder trocar o meu pneu. Eu consegui naquele dia botar o step do carro, só que quem tem carro sabe que ficar andando com step não é bom. Primeiro que ele é menor que os outros pneus, né? E ele é feito exatamente para uma solução paliativa. Você tem que trocá-lo consequentemente depois. E o que acontece? Eu me lembro que eu ainda fiquei orando a Deus, falando assim: Deus, como é que eu vou fazer? Eu preciso ir para Petrópolis com esse carro, eu preciso ir, e meu pneu, eu não estou sem pneu, eu não posso ficar andando com um step, que até mesmo o meu step não estava muito legal já. Esse carro que eu tenho, já era usado, né? E eu me lembro que eu estava orando a Deus, pensando: Deus, como vou resolver esse problema? Aí que entrava um pouquinho dessa palavra do não há o que possa ser feito. Então, eu falei: Deus, vou deixar nas tuas mãos. E o meu tio, ele também é formado no seminário, ele é formado pelo Seminário do Sul. Ele, já há muitos anos, ele ficou sabendo do meu caso, do que aconteceu, do acidente, mas que Deus guardou, que ninguém se feriu, que graças a Deus aconteceu muito bem, que a única coisa que foi danificada do carro foi o pneu que pegou no meu e fio e estourou. E meu tio falou assim: na minha época de seminário, passei muita dificuldade. E eu sei como é que é isso. Vou te ajudar e vou dar o pneu para que você está precisando aí. E ele, graças a Deus, ele falou assim: vou te abençoar mais ainda e você vai poder reformar todos os pneus do seu carro, que realmente estava precisando. Por que eu estou contando essa experiência? Tem situações que fogem do nosso controle. Só que às vezes nós não lembramos ou reconhecemos quem é o Cristo, ou quem é o Deus que está no domínio da nossa vida. Quando a gente lê lá em João 5, sobre o caso do paralítico, eu acho muito curioso a resposta do paralítico. Em João 5,5, Jesus pergunta para o paralítico: queres ser curado? Se Jesus perguntasse para você, você tem alguma enfermidade, queres ser curado? Eu aposto que a sua resposta seria: sim, eu quero. Porque você sabe quem é Jesus.
Mas a questão é, o paralítico via Jesus como uma pessoa comum. Então ele não falou imediatamente quero ser curado. O que ele falou foi, preciso de alguém que me ajude a ir às águas. Entendeu? Ele não reconheceu quem era Cristo que estava ali na frente dele. Tanto que Jesus, entendendo isso, entendendo que ele era uma pessoa que estava desesperada, Jesus o curou. O local que eles estavam é chamado de Portão das Ovelhas. Era próximo do Portão das Ovelhas, era o tanque de Betesda. Era um tanque muito grande. Só que quando a gente estuda hoje em dia, a gente vai ver sobre esse tanque, a gente acaba vendo que existia, além de ser um tanque muito grande, estudos arqueológicos dizem que ele devia ter mais ou menos um pouco mais de 5.000 metros quadrados, e ele era dividido em dois, que era onde ocorriam os movimentos das águas. Abriam as comportas de cima e as águas caíam para as de baixo, para que a água ali fosse corrente. E era um local que as pessoas até mesmo que vinham de fora se limpavam, por mais que existissem bastantes doentes ali, sobre o que existia naquela época, que falava que poderia ocorrer a cura naquele tanque. E Jesus vai diretamente naquele homem. Quantos ali às vezes não teriam doenças também, mas Jesus foi em uma pessoa. Se você for tentar buscar a lógica de Deus para como ocorrem os milagres, você nunca vai conseguir entender. Por que que Deus abençoa? Às vezes alguns e outros não. Tudo vai acontecer de acordo com a vontade de Deus e para a honra e glória de Deus. Por que eu estou falando isso? Às vezes em nossos corações passamos por dificuldades, passamos por problemas, que o que nós precisamos ter em nosso coração é entender que às vezes não há nada que nós possamos fazer. Aí que nem eu voltando, seria o Shogunai. Não há nada que eu possa fazer. Mas como cristão eu entendo que alguém para quem eu possa orar, alguém que eu possa pedir, e essa pessoa pode tomar conta dessa situação. E vai ser resolvida da forma que ele desejar, não da forma que eu quero. Para aquele paralítico, a melhor forma dele ser curado seria Jesus segurar ele no colo, ocorresse o movimento das águas necessárias e pudesse colocá-lo ele ali a tempo de ser curado. Mas Deus trabalha como quer e da forma que ele quer. Muitos gostam daquele versículo que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Mas poucos percebem que, para Paulo chegar nessa frase, ele precisou vir muito bem carregado de Filipenses 4,12, onde ele diz o seguinte: sei que estar necessitado, sei também que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo para me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Esteja alimentado ou esteja com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para você poder ter certeza que você pode todas as coisas naquele que fortalece, acredite em Deus e saiba que realmente existem situações na nossa vida que fogem do nosso poder. Mas a questão é, tendo o ato de descansar em Deus, que Ele está olhando à frente e cuidando de você. Tenha uma boa semana. Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, abençoe, Pai, os corações tribulados que estão nos ouvindo, meu Deus. Abençoe, meu Deus, Pai, aqueles que estão precisando ter um encontro com você, meu Deus, precisando ter o descanso em Ti, Pai. Quando entregamos e dedicamos a nossa vida a Ti, Pai, aprendemos a confiar plenamente, Pai, no Seu discernimento, Pai, na Sua vontade. Abençoe, meu Deus, e direcione a vida de cada um. Que todos nós tenhamos, Pai, uma semana segundo a Tua vontade. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, Seu Filho amado. Amém. Tenha uma boa semana, que Jesus te abençoe. E lembre-se que nem a gente lê no Salmo 34. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Deus abençoe a sua vida.